Como eu e você enxergamos as coisas ao nosso redor? Você já parou para pensar? Esse é o assunto dessa aula, na verdade, revisando um dos conteúdos de física, nós vamos falar sobre. Eu convido você a ficar no vídeo. Bora lá. Eu e você, juntos. Pessoal, eu já adianto para você para dizer que eu, professora Jussara, professora de física, nós vamos revisar aqui assuntos sobre a luz. Luz, gente, olha só se eu apago a luz aqui, o que acontece? Cadê a Jussara? Jussara sumiu. Para que você possa me ver, eu preciso receber luz e essa luz chegar até você. Então, nós só enxergamos por causa da luz. De falar isso, já vale um like, deixa o like, se inscreve no canal e bora relembrar assuntos de óptica. Óptica geométrica estuda os fenômenos relacionados com a luz, ok? Nós vamos ver conceitos básicos. Primeiro, fontes de luz primária são fontes que emitem luz própria, elas emitem luz. Como exemplo, nós temos o Sol, as estrelas. Fonte secundária de luz. Quem é fonte secundária de luz? Como exemplo, a Lua. Por quê? Porque ela não possui luz própria. Para enxergar a luz, ela precisa receber a luz e posteriormente ela reflete a luz recebida, ok? A Lua, a Terra e a maioria dos corpos ao seu redor são fontes secundárias de luz, tá ok? Fonte pontual, fonte extensa. Eu vou colocar para você, eu pus aí, depende da referência, mas você na sua sala, no ambiente da sua sala, se você pegar aquelas lâmpadas de boquilha, a gente pode considerá-la como fonte pontual por causa das dimensões dela. E tem aquelas lâmpadas que são compridas, essas lâmpadas que são compridas já seriam consideradas o quê? Fonte extensa, ok? É entendido aí? Então, bora continuar. Raios de luz. Para representar o raio de luz, nós usamos uma seta, uma reta orientada. E para representar feixes de luz, os quais nós vamos ver três tipos agora, a gente vai usar várias setas. Aqui eu tenho um feixe de luz paralelo. Olha só, primeiro um raio de luz. Quando eu tenho mais de um raio de luz e todos eles paralelos, nós temos um feixe de luz paralelo. Vale lembrar que a luz do Sol, né, que chega até a Terra, ela incide sobre a Terra praticamente como os raios paralelos, tá bem? Quando ele considerar um raio proveniente do Sol, o que ele está falando? Que os raios estão chegando paralelamente, combinado? Bom, convergente. O que é o convergente? É quando os raios vão de pontos para um só. Exemplo, você pega uma lupa, ok? Põe lá na direção do Sol assim, pega o lugar certinho e você percebe, você consegue identificar um ponto onde os raios se concentram. Ou seja, você fez com que esses raios que vinham do Sol paralelos passassem a ser convergentes, ok? E os raios divergentes é o contrário do convergente. Ele espalha, os raios se espalham. A gente pode ter como exemplo uma lanterna, onde os raios, você percebe que a luminosidade ela se abre, tá ok? Bora, meios ópticos, simples, gente. Nós temos três tipos de meio. Transparente, pois aqui é a imagem de um aquário, em que o vidro é transparente, permite a passagem total da luz. Os raios passam totalmente, com nitidez você vê o objeto do outro lado, ok? Contrário do translúcido. No translúcido, dá uma olhadinha aqui. Eu pus um vidro, porém um vidro, né, com uma certa irregularidade, onde você vê o que tem do outro lado, mas você não vê com nitidez. Então, consequentemente, não é transparente, é translúcido. Ele permite a passagem parcial da luz, tá? E você não vê com nitidez. E o opaco? O opaco é aquele que já impede, a luz já não passa por ele. Beleza? Lembrado aqui, lembrando princípios de propagação da luz.
Primeiro princípio de propagação da luz. A luz se propaga em linha reta, propagação retilínea da luz. Por causa dessa propagação, desse princípio de propagação, é que há a formação das sombras. Por isso que eu coloquei essa imagem aí, você vê, não dá para ver o objeto, mas você sabe que é uma mão segurando uma flor, por quê? Porque o fato da luz propagar em linha reta, a gente tem o desenho justamente igual ao objeto, né? O desenho da sombra, digamos assim. Segundo princípio, independência dos raios de luz. Os raios são independentes, eles se cruzam e continuam como se nada tivesse acontecido. Olha que legal aí. Eu tenho a imagem de alguns feixes de luz coloridos, eles atravessam um ao outro e um não impede a passagem do outro. Vale lembrar que nós estamos fazendo uma análise da luz aqui como onda, tá certo? Nós estamos fazendo aqui uma interpretação nesse sentido. E aí nós temos a reversibilidade da luz. Na reversibilidade da luz, reverso. O que é reverso? É ida e volta. Aqui eu coloquei uma imagem de uma pessoa tirando foto do espelho. Então, a câmera consegue captar uma imagem que é dele mesmo. A câmera vê a imagem, o cara vê a câmera. Se você está no carro, sentado no banco de trás, vamos dar como exemplo, você olha no retrovisor, você observa pelo retrovisor o motorista, quer dizer que a luz está saindo do motorista, batendo no retrovisor e vindo até os seus olhos, correto? E é fato que se você vê o motorista também te vê. Então quer dizer que a luz, o caminho da luz de ida é o mesmo de volta. Isso é a reversibilidade da luz. Você pode pensar, se eu vejo, também sou vista, tá? Continuando aqui, sombra. Agora a gente vai ver a formação da sombra, que é uma aplicação do primeiro princípio de propagação da luz, que é o princípio de propagação retilínea, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Agora eu quero que você preste bastante atenção. Eu tenho uma fonte pontual. Essa fonte pontual aqui, ela vai espalhar raios, né, no seu ambiente. O que eu tenho perto dela? Um corpo. Este corpo é um corpo opaco. Ele ali tá parecendo um corpo transparente, né? Transparente assim, vazado. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui agora. Mudei de lugar. Mas eu quero fazer o seguinte, eu quero preencher. Deixa eu pôr um preenchimento nele aqui. Fechou. Preencheu aí para você, não preencheu? Então vamos voltar para cá, segurar as pontas. Preenchimento, vou deixar tudo beleza. Ok. Deixa eu conferir aqui. Só um minutinho, eu vou voltar aqui porque eu quero esse corpo sendo um corpo opaco. Tá comigo aí? Tá comigo aí, ó. Agora ele é um corpo opaco, era tudo que eu queria. Então vamos lá. Aí, o fato dele ser opaco, o que acontece? Ele não permite a passagem de luz nele. E aí, olha só que legal. Bom se funcionasse, né, gente? Meu corpo opaco. Eu tenho um anteparo. O que é esse anteparo? Na verdade, é uma parede, é um painel, tá certo? Que ao começar a iluminar essa fonte, nesse painel vai ser projetado o quê? Uma sombra, né? E essa sombra vai ter um limite. E eu pus aqui, ó, nessas duas setinhas para mostrar para você que vou colocar aqui uma canetinha, uma caneta na cor. Caneta. Eu consegui pôr a caneta? Não, não consegui. Peraí. Agora sim. Só que eu não sei se você vai enxergar. Ó, os raios de luz, eles se espalham para todos os lados, tá certo? Porém, esses raios, nem eu tô enxergando, gente. Esses raios, eles se espalham e não encontra bloqueio e vai embora.
Mas esses que passam aqui no meio, ó, ele vai encontrar o quê? O corpo opaco, então ele não passa por ali. Consequentemente, o que vai haver? A formação da sombra, fazendo necessariamente o desenho do meu corpo. Meu não, corpo circular aí. É verdade? Aonde eu tenho a sombra. Qual é a diferença da sombra com relação à penumbra? Você já tinha ouvido falar em penumbra? Penumbra. Imagine como se fosse uma sombra mais fraquinha. Aí você vai entender o porquê que ela seria isso. Porque, na verdade, quem é a minha fonte é uma fonte extensa, tá certo? Lembra daquela lâmpada comprida? Vamos imaginar que a gente colocou ela aí. E eu tenho um corpo opaco, eu tenho um anteparo, e aí essa lâmpada vai jogar luz para todos os lados, ela vai esparramar para todo lado. Mas se lembra que quando chegar nesse corpo aqui, ó, esse corpo aqui, ele não vai deixar passar. Então eu tenho um limite. Olha o meu limite que eu coloquei aqui, ó. Esse limite, os raios ali, qualquer um que vier da lâmpada, não vai conseguir passar naquela região. Se não passa, não chegam do outro lado, a formação de quê? De sombra. Mas você há de convir comigo que existem regiões aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, por exemplo. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, ó. O raio vai chegar aqui, uns raios vão chegar aqui. Tem lugares que chegam a alguns, mas nem todos. E aí eu vou delimitar, pus aqui de uma cor verde, ó. Nesse ponto ali, ó, dessa extremidade superior à extremidade inferior, chegam alguns, porque aqui, ó, esse raio que sai da parte de baixo, ele consegue passar aqui e chegar lá. O da parte de cima, ele consegue passar aqui, ó, e chega lá. Então, alguns chegam lá, outros não. Então, vai haver, na verdade, a chamada penumbra, que é aquela região em que não chegam todos os raios, mas também há empecilho de alguns raios. Captou a mensagem? Por causa disso, a gente vai falar de dois eclipses muito conhecidos. O eclipse solar, talvez você não tenha visto ainda. Eu já tive o privilégio de ver um eclipse solar parcial. E se ele era parcial, é porque eu estava na região da penumbra, tá certo? Bom, o que seria o eclipse solar? Qual que é o ponto principal aqui? Eu tenho o Sol, óbvio, para nós a fonte extensa, por isso que a formação de sombra e penumbra, tá certo? A Lua, que no meu caso é o corpo que está no meio do caminho, digamos assim, e a Terra, fechou? Como a Lua é um corpo opaco, o que acontece? Os raios acabam passando os raios se espalham, mas quando chega ali na Lua, ele breca. Quando ele breca nessa região aqui, ó, os raios vêm aqui, deixa eu ver se consigo, cadê, ó? O Sol tá aqui. Ah, gente, vou tirar isso, porque senão isso não vai dar certo, não. Vamos lá, aqui, ó. Os raios dessa região aqui, ó, eles não passam pro lado de cá. Então, o que vai acontecer aqui nessa região? Formação da sombra. Ali nós vamos ter o eclipse total. Quem tiver naquele miolinho aqui, ó, nesse miolinho aqui, ó, não vai conseguir ver o Sol. A Lua vai tampar totalmente o Sol, ok? É o eclipse total. Em compensação, alguns raios, ó lá, ó, eles passam, ó, alguns raios passam aonde é a formação da penumbra, tá vendo aí, ó? Então, nessa região aqui ao redor, ó, é onde a gente vê parte da Lua tampando o Sol. Não por completo, porque está na região da penumbra. Seria a eclipse parcial, foi a que eu presenciei há um bom tempo atrás. E para fechar, eclipse lunar. O que é o eclipse lunar, gente? É o contrário. É, na verdade, a sombra da Terra projetada na Lua. Então vamos entender isso melhor. Eu tenho lá o Sol, que é o meu corpo extenso, e tenho a Terra. E aí, olha só, a gente sabe que nessa região aqui, ó, que está virada para o Sol é dia, e desse lado contrário é noite, não é assim? Então, a Lua vai girar ao redor da
da Terra, não é assim? E vai, se ela estiver alinhada, isso não acontece sempre, mas quando há esse alinhamento, o que acontece? Ela entra na região da sombra. Eu tive cuidado de colocar aqui para você que esse espaço aqui é sombra total, né, gente? Aqui, ó, aqui é sombra total. Aqui é penumbra, aqui é penumbra, tá certo? Então aqui é eclipse total, nessas duas regiões aqui é eclipse parcial. Muito bem. A Lua, se ela estiver aqui, ó, é eclipse parcial. Ela já entrou aqui, ela tá começando a ser tampada, digamos assim, né? Ela tá deixando de receber. Vamos fazer um lembrete aqui? Lá no início, nós falamos que a Lua é fonte secundária. Ela só é vista porque ela recebe a luz do Sol. Então, enquanto ela está aqui de fora, ela está recebendo a luz total do Sol. Tá certo? Quando ela entrou aqui, ela está recebendo uma luz parcial, é onde ela vai começar a perder a sua claridade, aquela visibilidade total, né? Porém, você vai conseguir ver, porque ela vai começar a entrar nessa região aqui, ó. Ó, tá vendo que ela tá meio a meio? Aí você passa a deixar de ver essa parte que tá na sombra aqui, tá? Até que ela, dependendo de onde você estiver, você vai conseguir ver, ela entra totalmente na região da sombra, então aí a gente deixa, a lua é cheia, mas a gente deixa de ver a lua por um intervalo de tempo, até que ela termine o seu movimento e volta a ser vista novamente, ok? Ó, sombra, penumbra, eclipse que seja solar ou lunar são aplicações da propagação retilínea da luz. Espero ter lembrado, porque aqui nós estamos não detalhando, mas relembrando esses detalhezinhos sobre ótica geométrica. Eu volto para cá, digo para você que se você conseguiu lembrar de todos esses detalhes aí, agora é hora de aprofundar, tá certo? Então aí eu vou falar para você, você ficou até agora, vale o seu like, se inscreve no canal, porque a gente vai tendo os vídeos e você vai tendo acesso a esse conteúdo para te ajudar a se manter em dia. Lembrando que se você veio aqui, é porque você não é todo mundo. E eu estou aqui para poder te ajudar, ok? Te espero no próximo vídeo e com certeza te espero por aqui. Nos vemos aí.